Olá, irmãos, a graça e a paz sejam convosco. A devocional de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, dos versos de 1 a 8. Chama atenção para os versos 1 e 2. Está escrito: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. É oportuno esclarecer que a cura divina de uma doença, ela não está subordinada à fé do doente, mas à soberania de Deus. E essa vontade, sendo onisciente, Deus sabe o que é melhor para o nosso bem-estar. Uma coisa é verdade, todos nós queremos ficar curados quando a nossa saúde não vai bem. Mas quando a medicina ela não resolve, quando os nossos recursos se exaurem, é comum nós vemos pessoas crendo em qualquer coisa que apareça na frente para resolver o seu problema. É aí que surgem então os chamados os oportunistas, que em nome da religião que eles mesmos fabricaram, eles percebem então um mercado de pessoas necessitadas, então eles criam o chamado show dos milagres. Então, prometendo não só cura, mas também prometendo prosperidade e por aí vai. Então, o cristão ele precisa estar atento para ele não ser enganado pelos falsos profetas, pelos falsos mestres. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, no verso 15 e no verso 22, Jesus ele faz uma advertência. Está escrito: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome nós não fizemos tantos milagres? Veja, a Bíblia é a nossa regra de fé e a nossa regra de prática. Então não é o que eles dizem, não são os nossos pensamentos e muito menos os anúncios da TV desses chamados autoproclamados bispos ou apóstolos, ou esses chamados profetas da modernidade. No Evangelho de Marcos, no capítulo 13, Jesus ele fazendo uma advertência sobre esses falsos mestres que já no seu tempo estavam pervertendo a verdade, ele faz essa advertência e serve para nós hoje. Marcos 13, 21 ao 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios e para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Então veja, Jesus já havia nos advertido que os falsos mestres, os falsos profetas, eles iriam aparecer e, se possível, para enganar a muitos. Então nós temos que estar atentos a esta questão. Então a mensagem que nós aprendemos é sobre a atuação de Deus, e isso está registrado na Bíblia. Deus continua o mesmo, o poder de Deus não é limitado. Deus, de forma soberana, Deus continua agindo. E a palavra de Deus, ela sim deve nortear a nossa ação. Se uma pessoa ela foi curada por Deus, é porque Deus tem um propósito com isso. Mas vale a pena lembrar que Deus não marca hora, não marca dia e não marca lugar para realizar a sua obra, como nós temos visto nos chamados profetas da modernidade ou nos falsos mestres. No texto que nós lemos, Jesus ele curou um paralítico sem marcar consulta. Não havia hora marcada. Foi uma atuação sobrenatural no tempo de Deus. No verso 6, Jesus diz: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então veja, foi uma atuação
sobrenatural de Deus, sem malabarismo, sem show, como nós temos visto hoje, e são muitos que estão sendo enganados por isso. Quando nós menos esperamos, nós somos alvos do poder de Deus, e Deus tem curado pessoas, Deus tem restabelecido pessoas, Deus tem permitido que pessoas se reconciliem com Ele, com os outros. Nós entendemos que Deus tem propósitos. Quantas pessoas já estiveram diante de nós e disseram: olha, o médico disse que eu jamais poderia andar, que eu jamais iria enxergar, eu jamais voltaria a ouvir. Quantos relatos desta natureza, mas o que é que nós vemos? Deus tinha outros planos, Deus tinha outros propósitos com a enfermidade de algumas pessoas. Então, em alguns casos, Deus curou completamente, no seu poder, na sua graça, curou no tempo certo, segundo a sua vontade soberana. Mas em outros casos, a cura não veio. Simplesmente veio da parte de Deus a maravilhosa graça de Deus na sua fala. A minha graça te basta, porque o poder ele se aperfeiçoa na fraqueza. Eu tomei conhecimento de um soldado que, ao voltar da guerra do Iraque, ele disse a um repórter que estava entrevistando os veteranos que estavam voltando, o veterano, ao responder para o repórter, ele olhou para o lado assim e viu os braços dele e disse para o repórter: olha, estou curioso para saber o que Deus quer de mim sem os meus braços. O que é importante para nós não é se Deus cura ou se Deus não cura. O importante são os propósitos que Deus tem para nós. Nesse caso desse paralítico, Jesus o curou, mas havia tantos outros que não foram curados por Deus. Deus tem propósito para todas as coisas. O que importa para nós é a obediência, é a fé, estar atento à palavra de Deus, o que diz a palavra, e fugir desses falsos profetas, desses falsos mestres que ficam mercadejando a palavra de Deus, ficam fazendo show de milagres, show de prosperidade. Deus tenha misericórdia destes e de todos aqueles que são alvo e vítima do seu engano. Que Deus, pelo seu Espírito, nos dê esclarecimento para estarmos atentos a palavra de Deus, para não sermos presas desses lobos vorazes. Que Deus assim possa nos abençoar. Nos vemos no próximo encontro.